Boa noite, pessoal. Esperar o Deberson entrar. Olá, Amanda. Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tá tudo ok? Não pode fazer a piada do estamos em todas as plataformas, porque o pessoal não entende, não vai entender ainda, porque é outra Não, não. plataforma. Vamos mudar essa piada. O bom é que ela acabou de falar para mim, não faça a piada de estar em todas as plataformas, né? Para não Eu ficar falei, chega, ansiosa. chega dessa piada, mas não teve É, jeito. e aí eu Já começo, começou. eu começo a abertura aqui falando, não fique nervoso, vamos fazer a piada, estamos em todas as plataformas. Mas nós não vamos fazer. Foi só uma brincadeira. Boa noite, Tchau. Amanda. É, Tá bom. Boa noite, pessoal. Essa primeira live aqui de gestão da WCM no Instagram. Geralmente a gente faz esse bate-papo lá no YouTube. E aí, a pedido de alguns, e até para a gente testar também a plataforma, a gente está fazendo aqui hoje, né, Demerson? E hoje a gente veio falar um pouquinho de carreira. A gente veio falar de um assunto um pouco diferente. A gente vem falando de gestão da manutenção, né? Dos assuntos principais da gestão da manutenção, engenharia de manutenção e confiabilidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, porque depois que a gente criou o canal, a gente tem recebido muitas perguntas, né? Como que a gente fez para chegar até aqui? Como foi a introdução da gente na engenharia de manutenção? Enfim. E aí a gente como se selecionou alguns transformar na engenharia tópicos. de confiabilidade, né? Isso. A gente selecionou alguns tópicos aqui e a gente vai começar. Fique à vontade para mandar pergunta aí também para a gente responder. E a gente vai começar aqui contando um pouquinho, né, Deberson, da nossa carreira, né? Se você quiser começar. Bom, então, rapidamente, né? Carreira, né? Eu trabalho há 18 anos com gestão da manutenção. Boa noite. Boa noite, pessoal que está mandando boa noite para nós aí. Eu trabalho há 18 anos com gestão da manutenção. Tem essa cara de ter 18 anos de idade, assim, bem novinho, mas eu já sou um pouco mais velho. Ela falou, não faça piadas ao vivo. As pessoas não vão gostar, mas não tem problema. Nós vamos fazer de um jeito que são chatas normalmente. Então, vamos lá. O Pode Alessandro continuar aí, chegando aí. tá, gente? O Mesmo Alessandro com. chegando aí. Hã? Pode continuar aqui, mesmo com a sua piada. Vamos continuar aqui na live. Eu vi que saíram uns 4 ali. Mas tá bom, fazer o quê, né? Faz parte. Então, eu trabalho há 18 anos na área de gestão da manutenção, né? Comecei no PCM, realmente bem no começo mesmo, e principalmente no ramo que eu trabalhava, o pessoal que é mais novo aí que fala de PCM, na época a gente chamava de departamento de OS, só para você ter uma ideia do como realmente o negócio. O pessoal fala, mudança de cultura. Eu falo, cara, mudança de cultura na minha época, que chamava departamento de OS, agora já chama PCM, já mudou bem. Então, assim, tem 18 anos que eu trabalho com gestão da manutenção. Estou aí 3 anos fora da área, que foi numa instituto de viabilidade de projetos, né, que é a parte econômica, nos últimos anos também trabalhando com manutenção. Passei por várias áreas dentro da manutenção, mas mais voltado, boa parte dela para PCM e para confiabilidade, né? E também assumi algumas carteiras de coordenação e gerência temporárias aí por um tempo. E atualmente também voltei para a área de confiabilidade. Apesar no canal lá a gente dividiu, né? No canal a Amanda fala sobre confiabilidade e eu falo sobre PCM, porque eu já tenho um pouco mais de carreira em PCM, mas a minha área atual é confiabilidade, né? O Alessandro que entrou no vídeo aí, ele é meu colega de trabalho no PCM. Pode mandar um oi, Alessandro, não tem problema não. Se ele não saiu, né? Ele só entrou para entrar e saiu. Mas tirando a brincadeira, então são 18 anos de carreira. A gente está fazendo a brincadeira só para dar uma quebrada no gelo mesmo. Mas são 18 anos de carreira no PCM e em confiabilidade, onde eu pude viver bastante dessa mudança, principalmente que o pessoal fala, para quem está chegando mais novo, quem vai assistir esse vídeo agora e depois, em relação à indústria 4.0, dados. Então, assim, eu passei por muitas etapas, né? Onde a gente tinha um software que você não tinha, você só conseguia abrir ordem de serviço, não conseguia tirar um relatório, a pai tá on, olha, Alessandro. Então a gente, eu tive essa oportunidade de ver muitas etapas, né? E eu também tive uma oportunidade bacana, que nós vamos falar um pouco depois, na hora que a gente entrar em engenharia de confiabilidade. Participei de um projeto de confiabilidade que me proporcionou uma certificação de CMRP.
só para a moçada que é mais novo em engenharia de confiabilidade e tal, CMRP é um certificado, né, para gestores de manutenção e confiabilidade internacional. Normalmente, quem trabalha na área persegue esse título aí, é um título, ele é bem incomum, até porque é difícil, muito difícil a prova. Se não mudou, né, porque faz já 7 anos que eu tenho, são 100 perguntas em 110 minutos, alguma coisa assim. Ele é bem chato de fazer, sabe, bem complexo. Então, esse projeto me proporcionou entender realmente da engenharia de confiabilidade um pouco mais aprofundado, um pouco mais de detalhe. Então, legal. Acho que é isso, assim, bem resumido minha carreira. Então, 18 anos, passei por todas as cadeiras ali de PCM até na gerência e confiabilidade é a área que eu estou agora, apesar de no canal, sigam nós lá, nos sigam, né? Sigam nós, que é horrível. Sigam-nos no Gestão WCM, um canal bacana que a gente está fazendo no YouTube, né? Um monte de conteúdo lá bacana. Pelo menos a gente acha que é bacana, então vocês entram lá e comentem lá, ficou bom, não ficou bom, ajuda a gente a crescer o canal. E é isso, e aí a gente veio agora com essa parceria, né, PCM Confiabilidade, para a gente poder discutir um pouco sobre o tema e tudo mais. É isso. E sobre você, dona Amanda? Ah, você esqueceu só de falar a sua formação, porque a gente tem formações diferentes e isso é importante, né? Isso é uma discussão longa, inclusive estávamos discutindo um pouco antes de entrar aqui no Instagram. Ela falou para não falar nada dessas coisas, eu vou falar só porque eu acho que é legal. Isso aí provavelmente vai até acabar com a sociedade. Basicamente é assim, na minha formação, eu sou engenheiro eletricista e tenho 5 especializações, né, em outras áreas, de manutenção, administração, outras áreas. E só que por engenheiro de confiabilidade, a gente estava discutindo porque ela vai falar a formação dela, e todo mundo sabe que engenharia elétrica é muito mais difícil. O cara fez engenharia elétrica, cara, engenharia de confiabilidade é fácil. É fácil. Engenharia elétrica que é difícil. Engenharia mecânica, não vou falar mal das outras engenharias, não podemos ter pessoas aqui de outras engenharias, mas vocês já perceberam que elétrica é mais difícil. Acho que se o Alessandro tiver ainda, ele pode confirmar ou não esse fato, né? Ele que tem uma formação similar e correlata. Mas é isso aí. Não, então é isso aí. Minha formação é engenheiro eletricista, eu tenho especialização em segurança, pessoas, finanças, o Alessandro concordou. Alessandro, vamos lá, hein? Administração e manutenção. Apesar de ter a certificação, também fiz uma especialização na área que eu acho que é bem válido também. Mas é isso. E você, dona Amanda? Eu vou resumir também, né, um pouquinho da minha trajetória. Eu sou engenheira mecânica de formação. Não vamos entrar na discussão do que é mais difícil, tá? Não vou Até dividir porque isso todo como mundo sabe, né, Amanda? Todo mundo sabe. claro, claro, com certeza, né, Débora? Não vou nem discutir esse assunto. Mas aí eu sou engenheira mecânica de formação. Eu comecei minha carreira aí desde estágio, né, até agora como engenheira dentro de manutenção e confiabilidade, são 8 anos. Passei por algumas áreas diferentes, né? Eu pude passar pela siderurgia, por montadora de veículos, pela área de bioenergia e na mineração agora, e sempre trabalhando dentro dessa especialidade, né, que é a engenharia de confiabilidade. E eu fiz algumas, vamos dizer assim, algumas mudanças na minha carreira, né? Que algumas pessoas perguntam, nossa, mas você de cara já foi engenheira mecânica, você logo já escolheu engenharia de manutenção? E não foi bem assim, né? Eu fui trilhando a verdade, eu fui me guiando pelas oportunidades para poder chegar, né, aonde eu estou hoje, e eu sou satisfeita, eu gosto muito da área que eu trabalho atualmente. Então, assim, eu passei por algumas engenharias, que o meu sonho era perseguir passar numa federal, né? Eu queria passar na federal e tinha que ser na Federal Fluminense, desde os 14 anos eu tinha esse sonho. E aí eu fui, só que eu não tinha condição de estudar, assim, para aquela vaga específica, então eu fiz outras engenharias até chegar na engenharia mecânica, né? Então, fui trilhando esse caminho. E aí, quando eu entrei na engenharia de manutenção, eu me descobri, descobri que eu gostava muito, que eu tinha ali a oportunidade de aplicar engenharia mecânica, que é o que eu gosto, mas que eu ia desenvolver outras habilidades, que é o que a gente vai até comentar agora, né, Deberson? Que dentro da engenharia de manutenção, dentro da gestão de manutenção, você tem que desenvolver algumas outras habilidades, e é muito importante você saber do que você gosta para que você saiba onde você vai chegar, né? Então, acho que o principal ponto assim, que eu queria falar da minha trajetória defina o ponto onde você quer chegar. O Deberson também, ele resumiu a dele, mas ele sabia onde ele queria chegar e a gente foi trilhando caminhos, às vezes fazendo curvas, né? Mas para chegar lá onde a gente queria. E aí, Deberson,
Vamos entrar na primeira pergunta aí que a gente conversou aqui, né? A gente comentou da nossa formação. Que engenharia eu tenho que ter para trabalhar na manutenção, né? Que engenharia, qual especialidade é melhor para estar na manutenção? E, na verdade, a gente não tem isso, né? Para estar como engenheiro de confiabilidade, para você fazer parte da gestão da manutenção, a engenharia é uma formação importante, né? Mas a especialidade específica, ela é menos relevante porque se você tem... Depende do... O Deverson usou uma frase que eu gostei muito. Depende do quanto você está disposto a aprender das outras disciplinas. Porque você vai precisar aprender de outras disciplinas. Achei até legal, Deb, você comentar um pouquinho da lubrificação, que o exemplo que você deu foi perfeito, que ninguém aprende na faculdade lubrificação, né? Eu acho que em bom, tirando algum caso muito específico de profissão, igual a minha formação, sou engenheiro eletricista, eu nunca atuei na área, né? Então, às vezes você tem alguém que vai, sei lá, projetar ou trabalhar com transformadores, por exemplo. Aí, ele realmente vai ser um engenheiro que vai se aprofundar muito nessa área e dificilmente vai ter contato com outras engenharias, né? Eu não vou falar pela mecânica, que não é a minha área. Quando você vai trabalhar em confiabilidade ou PCM, gestão da manutenção de uma forma geral, essas habilidades técnicas, elas se tornam meio irrelevantes. Claro que elas são importantes, mas elas se tornam um pouco irrelevantes porque você acaba tendo que aprender um pouco de outras coisas, né? E um ponto que a gente sempre discute quando está contratando alguém e tudo mais, dependendo da função que ele vai fazer em gestão da manutenção, não faz muito sentido você exigir que ele seja um engenheiro mecânico mega, com 30 anos de experiência, porque engenheiro de confiabilidade ele vai ter que entender de lubrificação, dependendo do que ele estiver fazendo, por exemplo, eu tive uma fábrica que a gente trabalhou, que a gente fez mais de 40 bases no ano e teve que fazer umas técnicas lá de ODS, não vou entrar no detalhe, mas de ODS e tudo mais, e teve que entrar em grauteamento, a parte de civil, que o engenheiro de confiabilidade teve que aprender. Ele tem que aprender de lubrificação, ele tem que entender um pouco de elétrica. Lubrificação passa por tudo para quem for trabalhar nessa área. Lubrificação, opa, só desliguei aqui sem querer. Lubrificação sempre passa as áreas, né, por todas as falhas, a maior parte das falhas estão envolvidas com lubrificação. Eu, particularmente, desconheço alguma engenharia muito voltada para essa área, né? Normalmente essa área ela é uma área meio deixado de lado, vamos dizer assim, né, a lubrificação, e quando você entra para estudar como engenheiro de confiabilidade, você percebe que ela é uma das áreas mais importantes. Então, a formação, então essa é uma pergunta que a gente recebe de vez em quando no canal lá do Gestão da BCM, né, nos sigam lá no canal, por favor, e que entrou mais umas pessoas aqui que eu não conheço, então, por favor, não, segue lá, o canal é bom, pode seguir que é bom, o negócio lá é feito com muita qualidade. Mas você acaba tendo que estudar essas matérias, então a sua vontade e curiosidade sobre as outras disciplinas são mais importantes que a sua formação. Naturalmente, quando você tem uma formação de engenharia, você já passou por algumas dessas etapas, né, alguns conhecimentos desses, mas você não existe uma disciplina fixa, né? Eu já vi muita gente falando assim, vamos contratar, nós temos muito problema de mecânica, vamos contratar um engenheiro mecânico. Tem muito problema de elétrico, vamos contratar um geneticista. Não faz muito sentido, não entra muito na minha cabeça isso. Esse ano, na empresa que eu trabalho, a gente desenvolveu mais de, centenas de análises de falha, várias delas passaram por elétrica, e a maioria do pessoal que trabalha comigo são engenheiros mecânicos. E eles tiveram que fazer. Então não tem como travar, falar assim, ele é engenheiro mecânico, então ele não vai fazer. Não, ele tem que fazer, não tem opção, né? Então ele tem que ser curioso bastante para aprender, né? E um ponto importante, ele tem que aprender num nível suficiente para questionar o cara que é especialista. Aí que é o ponto. Acho que é o ponto que pega. A Amanda pode falar um pouquinho mais, eu vou até deixar para ela falar, mas o quanto que você tem que entrar na disciplina que uma outra pessoa é especialista e com dados, com informação, questioná-la e mudar algo que já vem acontecendo durante algum tempo. Esse é o ponto, né, Amanda? Se tiver algum, né, mais nessa área aí. Exatamente. A gente precisa, dentro da manutenção, dentro do que você estava falando aí, veio uma frase aqui na minha cabeça, né? A gente precisa ser especialista nos ativos, né? Então, meu ativo, ele tem vários sistemas, de várias disciplinas, e eu preciso me especializar nele. Eu preciso ser conhecedor
daquele processo, daquele equipamento, para que eu consiga realmente executar ali a análise e melhorar a performance do ativo, que é o que a manutenção busca, né? Melhorar a performance do ativo. E, e dentro disso que você falou, assim, da gente saber questionar, você aprende muito a fazer as perguntas certas. E um dos pontos mais importantes, acho que a gente está até misturando um pouco, né, das perguntas que a gente falou, mas É, uma habilidade importante, né, que a gente precisa ter como engenheiro de manutenção, como engenheiro de confiabilidade, como técnico de manutenção mesmo. Você precisa aprender a questionar baseado em dados. Eu tinha um professor na faculdade de mecânica que falava muito isso. Ele falava assim: se acostumem, vocês serão bons leitores de manuais. A gente precisa realmente conhecer o nosso ativo, conhecer os parâmetros dele e saber questionar os dados que vêm daquele ativo, né? Então, essa é uma habilidade muito importante. Às vezes eu sei, eu sou muito especializada em uma falha de fadiga, por exemplo. Sou engenheiro mecânico e conheço muito sobre fadiga. Mas você nem sempre vai pegar só falhas relacionadas a isso numa manutenção, porque o equipamento é muito mais complexo, né? Ele envolve pessoas, né? Envolve outras disciplinas. Então, você entender os parâmetros de trabalho daquele equipamento, você saber fazer as perguntas certas, às vezes não. Na maioria dos casos é muito mais importante do que ter aquela habilidade específica, acho que é isso que o Deberson quis dizer, né? eu Então, marquei assim, duas frases aqui do que você falou, que eu acho que três, na verdade. Você falou, vem na cabeça exatamente o que você falou, tipo, de ler manuais, né? Ninguém que sai da faculdade, se não for uma engenharia muito específica, se você não for trabalhar com essa engenharia, se você for trabalhar com gestão de manutenção, você não vai usar integral e derivada. Então, você que está saindo da faculdade, esquece. Aí vai falar, vou falar não, pro meu professor, não vai usar, esquece. na confiabilidade, mais para frente, quando a gente tiver um pouco, a gente Ah, vai. se você for trabalhar com os caras lá do foguete da NASA, talvez. Mas na vida real, né, no mundo real, em fábricas que tem 180 problemas diários, feito é melhor do que perfeito. Você vai falar Exato. assim, eu já vi muito engenheiro discutir, por exemplo, para quem é da área, né, sobre a análise de vibração e questionar um monte de coisa. Daqui a pouco o cara vai querer discutir a transformada rápida de Fourier, que é utilizada dentro para fazer a análise de espectro de vibração. Cara, alguém ficou anos fazendo aquele negócio para sair um aparelhinho que você conecta um sensor, o probe lá no equipamento, ele te informa. Você pode até discutir transformada rápida de Fourier. Só que o tempo que você vai levar discutindo isso, como engenheiro, não, eu sou engenheiro, vou discutir isso. Quando você discutiu aquilo ali, já passou uma boiada inteira. Então, engenheiro de confiabilidade, ou PCM que seja, não pode, feito é melhor do que perfeito, né? E uma frase que é muito importante, que um professor meu falava, já que você falou do professor teu, mais importante do que saber é ter o telefone de quem sabe. Então, essas habilidades de ter acesso a outras áreas, outros profissionais, quando você está numa empresa, não adianta ser. Eu já trabalhei com muito cara que era muito bom em matemática, engenheiro mesmo, assim, que você olhava e falava: caramba, esses caras aqui são diferenciados. Só que não, como utiliza muito pouco aqui, esse tipo de conceito, esses caras se perdem, porque numa fábrica que tem 100 problemas, essa não é a principal habilidade que você está procurando. Pode até ser que um dia, que eu acho que não vai, que não vou ver, mas pode ser que um dia você realmente precise desenvolver algo muito complexo para resolver um problema. Mas normalmente os problemas que a gente tem, a maior parte, estão envolvidos com habilidades humanas, né? Erros humanos. Então, é algo para se pensar muito mesmo, né? Um bom ponto. Mas feito é melhor do que perfeito, né, mano? É só eu ver essa frase um bom tempo Essa frase também, é né? ótima, é verdade, verdade mesmo. Mas aí, como uma habilidade que você precisa ter também, né, dentro da quem está iniciando aí na engenharia de manutenção, quem está iniciando dentro da manutenção, a gente conversa muito, né, Debson? Você precisa ter, assim, muita curiosidade para entender os processos, para questionar, aprender a fazer análise de dados. Tem uma disciplina, por exemplo, estatística, eu dentro da engenharia mecânica, eu detestava estatística. Eu, quando fui fazer essa disciplina, eu falava, nossa, mas para que o engenheiro mecânico tem que saber estatística? E assim, quando você vai para a engenharia de confiabilidade, quando você vai para o mundo real, como você falou, para uma indústria, tudo é dados, né? Tudo é análise de dados. Tudo é se fazer um pareto na vida e atacar aqueles maiores problemas. Então, assim, estatística é muito importante. É uma disciplina que eu recomendo para todos que estão trabalhando, independente de ser manutenção ou não, mas principalmente para a área de manutenção, você precisa conhecer de estatística. E precisa também, como engenheiro de confiabilidade, como engenheiro de manutenção, como gestor de manutenção mesmo, né?
você precisa aprender a influenciar pessoas e a ouvir pessoas. Porque a gente tem ali vários conhecimentos que estão intrínsecos às pessoas mesmo, né? Eles conhecem o ativo, eles já trabalharam com aquilo há muito tempo, já sabem o comportamento, porque eu sigo algumas pessoas que fazem projetos e é uma coisa interessante. O projeto ele é concebido, né, para trabalhar dentro de um padrão. Só que é incrível quando você aplica ele em determinados processos, como ele muda o comportamento do ativo. Então, assim, você ter pessoas ali que já conhecem, e você como engenheiro, como técnico, curiosidade para ir lá conversar, para ir lá entender, né? E aprender com eles também é uma outra habilidade importante, né, Denis? Não, perfeito. Você falou de estatística, né? Era uma das disciplinas que eu mais gostava na faculdade. Olha que interessante, era bem o contrário. Acho que era mais gostava, porque na faculdade, sendo bem honesto, eu odiava elétrica, né? Eu fiz porque eu não tinha engenharia mecânica, eu falei mal da engenharia mecânica no começo, então vou me retratar. Eu queria ser engenheiro mecânico ou de produção, não tinha na minha região. Eu sabia E que tinha uma amargura aí, eu sabia, não, sabia. não Por tem isso que eu nada de quis falar. amargura, não. Mas aí depois que eu desculpa, que eu entrei na faculdade, né, eu percebi que, e isso é nítido, qualquer pessoa que fez faculdade sabe disso, fez engenharia, qualquer um, engenharia elétrica é o curso mais difícil. Então eu falei, poxa, estou no lugar certo, é o curso mais complicado. Então se eu conseguir, sem gostar, passar nisso aqui, mecânica vai ser baba. Mecânica você vê, né, dona Amanda? Então é mais fácil, né? Não, mas tirando a brincadeira, estatística realmente, para quem está começando, e a gente resolveu fazer essa live justamente para, principalmente, né, o mal de todos formados A em Mariana elétrica. sabe bem. É o mal de todo engenheiro que forma Ela é elétrica. mecânica ou de elétrica, ela? Ela é elétrica também, por isso. Não, mas não é. Mas, gente, é muito óbvio. Você vai pegar, por exemplo, relação de engrenamento, por exemplo, desconsiderando o gap que tem do entreferro num Eu acho melhor transformador, a gente não entrar nesse mérito, você tá? tem o mesmo cálculo. Olha só, é o mesmo cálculo, só que num transformador tem questão de entreferro, gap, tem outros detalhes que o mecânico nunca vai saber, né? Então, tudo bem. Salvo engenharia de produção é mais difícil. Podemos entrar nessa discussão. Vamos continuar na elétrica e na mecânica, estão apelando aqui. Ó. O Miguel está apelando. Tô brincando, conheço vários engenheiros de produção top mesmo, cara muito bom. E faculdade, nós falamos, faculdade não faz diferença para essa área que nós estamos, não faz a menor diferença. Ser engenheiro ajuda um pouco, porque você tem algumas habilidades que você desenvolveu na faculdade que ajudam. Mas, cara, eu já conheci, por exemplo, pessoas que não tinham nenhuma formação, que eram muito bons. Porque você tem realmente que ter essas. Opa, só apareceu um negócio aqui. Se você tem que ter algumas características ali, algumas habilidades e gostar de estatística. Então, claro que facilita, né? Você tem isso como disciplina de faculdade, você aprende isso formalmente, então ajuda muito, né? Bom, e aí, Amanda, deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, não estava programado, não estava no roteiro, adoro perguntas assim, quando não estão no roteiro. Você vira e fala, não vou responder. Deixa eu ver aqui, se alguém colocou alguma pergunta. Não, Não, eu dados e posso não fatos. saber, tá? Mas eu tento, posso não saber. Não, claro que sabe. Não, a pergunta mais por curiosidade, porque, por exemplo, né, igual eu falei no começo, eu tenho 18 anos de profissão, né, em gestão da manutenção, como você comentou, total você tem em torno de 8, mas eu aprendi muita coisa contigo e até falo para muitos, não só com você, com a galera que eu trabalhei lá no último trabalho lá, o Leonardo, os meninos do PCM, tudo, eram diferenciados. O que você viu que é um diferencial para você ter passado pelo menos eu te conheço em 3 empresas, né? Você passou por 3 profissões desde que eu te conheço. O que você entende como diferencial para esses profissionais conseguirem trilhar o mesmo caminho que você trilhou? Assim, Caramba, essa várias não pessoas estava combinada. não estavam combinando. Mas sabe o que é legal? É que várias pessoas me perguntam isso. Então, E eu acho beleza, legal ótimo. isso. Várias pessoas me perguntam isso. Eu já tô até assim, treinando uma resposta, né? Pra ficar um negócio entendível. Porque às vezes eu vou me explicar e eu acabo embolando. Mas eu acho assim que o diferencial, né, que até com os meus gestores, tá? Você foi meu gestor uma época, e tem outros gestores que já falaram isso comigo. Eu me incomodo muito com os problemas e eu não me canso de encontrar outras maneiras para resolvê-los, vamos dizer assim. Então, como eu falei para você no início lá, né? Eu vou começar dando exemplo do início da minha carreira. Eu queria muito fazer engenharia mecânica, mas passar engenharia mecânica de primeira para mim, né, ia ser difícil. Então, eu tentei primeiro a engenharia de agronegócios, eu entrei na faculdade que eu queria, depois eu trilhei o caminho para engenharia metalúrgica. Então, assim, e depois cheguei na engenharia mecânica. Quando eu me deparo com um problema na empresa, né, quando eu me deparo com uma coisa que todo mundo fala assim, não, mas sempre foi assim.
isso me incomoda profundamente. Eu falo, sempre foi assim, mas não tem que ser assim, né? Não tem que estar errado assim. Esses dias eu me deparei com um vazamento. E assim, eu falei para os meninos, foi a única coisa que eu tenho certeza nessa vida é que vazamento e tubulação não tá certo, né? Que ela foi feita para conduzir o fluido de um lugar a outro, se tá vazando no meio e não vai para lugar nenhum, tá caindo no chão, tá errado. Não precisa Então, nem fazer um assim, FEME para isso, né? Isso aí tá não precisa fácil. nem fazer o que é, você já sabe que é errado. E aí eu me incomodo muito, falando, mas Amanda, sempre foi assim, essa parte aqui, ó, sempre foi assim. Ai, meu Deus, não pode, né? A gente tem que fazer algo diferente. E aí eu fui buscar outras soluções para a gente entender. E aí eu acabo fazendo aquele trabalhozinho de detetive do engenheiro de confiabilidade, né? De analisar a fundo por que sempre foi assim e trazer uma outra solução. E isso é algo que eu tenho, acho que eu tenho dentro de mim, assim, eu busco ser um agente de mudança. No curso de Black Belt que eu fiz, o nosso mentor, né, ele falava muito isso, que o engenheiro ele tem que ser um agente de mudança, ele tem que ser uma pessoa que quer mudar o cenário para que ele fique cada vez melhor, porque sempre tem oportunidade de melhoria. E aí eu posso, assim, você conhece algumas histórias, posso listar algumas histórias, mas sempre eu buscando, eu tendo essa busca, sabe? Mesmo que, não dá para ir por esse caminho aqui, eu vou demorar mais tempo, mas eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde é o certo chegar e eu tento trilhar um caminho para chegar lá. Acho que é basicamente isso, né? Legal. Como diz o nosso amigo, lembrei de uma frase, eu vou anotando, né? O pessoal tá vendo a cabeça baixa, acho que eu sou mal educado, né? Não. É que eu tenho mania, eu tenho que escrever tudo, senão eu tô velho, né? Cara que é mais velho tem que anotar. Igual diz um amigo nosso, José Irani, que eu gosto muito da frase, fala assim, se deixar por conta do curso do Rio, nada termina, né? Então, tipo, é pegar do começo ao fim, ver um problema e ir até o final, pegar uma falha e realmente analisar, não achar que aquilo é normal, até porque um ponto legal que eu vejo nas empresas, normalmente me irrita um pouco, me incomoda, me irrita não é a palavra incomoda, não sou um pouco mais político, me incomoda um pouco nas empresas é quando alguém fala que é normal, então se é normal, não precisaria da metade das pessoas que estão lá. Esse é o ponto muito bom, principalmente de melhoria, né? É normal, Aham. então deixa. Não precisa, né? A gente tem um monte de gente numa empresa fazer um monte de melhoria, ou avaliar, ou melhorar. E aí a gente se depara com essas situações que as pessoas encaram normal. Só que nós vivemos situações que realmente mudaram significativamente, né? Eu digo que aprendi muito, né, contigo nesse ponto, em relação a chegar num problema realmente, né? Uma vez, só para quem está chegando, e nós fizemos essa live para isso, né? Para quem perguntava para a gente o que fazer, né? Um problema bem grave lá e a Amanda ganhou uma carta, vamos dizer assim, falando, ó, vai lá e resolve, né? Tem liberdade para resolver. E resolveu, né? E era um negócio muito antigo, um problema muito antigo. Então, acho que o mais importante nessa. O problema é que sempre foi assim, né, Denis? E olha que engraçado, esse problema sempre foi assim. E até hoje eu escuto o que foi feito. Como que eu vou explicar sem entrar no detalhe? O que foi feito foi tão bom, resolveu tanto, mas até hoje eu escuto de outros profissionais que aquilo ali meio não tem explicação. Aquilo ali foi meio. Não tem muita explicação, porque a gente sabe que aquilo ali não é o normal. E eles Aham. entendem que o normal é voltar para o problema que tinha. E, inclusive, voltou. Sabe? Não naquele local específico. Naquele local específico que a gente trabalhou, resolveu. Mas em outros locais que eram para ser aplicados, eu escutei o contrário. Tipo, cara, aquilo não é o normal, nós vamos aplicar. Então, para quem está chegando, cara, é realmente você pegar um problema e ir a fundo nele. Não importa se é eletricista, de produção mecânica, isso é uma brincadeira nossa entre engenharias, que é normal. Claro que todo mundo sabe que elétrica é mais difícil, mas é uma brincadeira nossa. Mas realmente, cara, é chegar aí a fundo do problema. Ninguém vai se sair da faculdade com especialização em lubrificação, civil, mecânica, elétrica, solda. Não tem materiais, né? Que é uma das partes mais importantes na análise de falha. Se conta no dedo quantos engenheiros que você conhece que são mais especialistas em materiais, por exemplo, assim, né? É muito difícil ter, normalmente, um cara Verdade. muito específico. Então, lembra sempre da frase, né? De ter o telefone de quem sabe, às vezes é melhor do que saber, né? Porque se você conseguir resolver 3 problemas ao mesmo tempo com 3 caras truta teu que consegue resolver o problema, é melhor. Claro que você tem que avaliar, tal, esses detalhes. Mas legal, acho É, que é bacana o que você falou, muito bom ponto. é. E é isso mesmo, sabe? Assim, aí resume isso, a questão que o Denis falou de ligar para outras pessoas, é você ter humildade.
Porque abri uma caixinha de perguntas esses dias e aí me perguntaram qual que é o maior problema do engenheiro, né? Aí eu até brinquei, eu falei assim, é o copo cheio. Muito engenheiro sai da faculdade com o copo cheio, já acha que as matérias que a gente viu lá é suficiente já para trabalhar numa indústria, enfim, e não, né? E não, nem para trabalhar numa indústria, nem se você quiser desenvolver, talvez, produtos, né? Você precisa se especializar, fazer mestrado, doutorado, enfim. O conhecimento, ele nunca cessa. E aí eu parto desse sentido que você falou, né? Trabalhar em equipe é meio clichê, mas essa é a verdade. Engenheiro de confiabilidade, se você não sabe ouvir outras pessoas, engenheiro de manutenção, se ele não consegue juntar outras disciplinas, né, para resolver um problema, você com certeza vai ter mais dificuldade. Quando você consegue fazer essa junção, você resolve, como o Dex falou, você resolve 2, 3 problemas porque você buscou conhecimento com outras pessoas, né? Daquilo que você não é especialista. Cuidado em Acho que saber era isso. demais, viu? Eu não sei quem te perguntou, não sei se está na live. Eu sendo bem honesto, eu tô 18 anos de carreira, não comecei ontem, né? Já passei por muita área, muito gestor diferente, muita diretoria. Tenho contato com diretoria há 15, 16 anos já quase. Com 3 anos que eu tava, já comecei a fazer alguns trabalhos direto com diretoria. E eu posso garantir para vocês o seguinte: os caras que sabem mais são os primeiros que rodam, bem no jargão popular. Porque esse tipo de profissional não se encaixa na maioria das empresas. Aquele cara que sai da faculdade, topé tudo, sei tudo, manje tudo, não preciso de ninguém, vou fazer, você não faz nada. Nada, sabe o que é nada numa empresa? Porque você precisa das pessoas. O problema da engenharia, principalmente quem não vai trabalhar com engenharia aplicada, né, que eu comentei no começo, se você vai trabalhar com transformador, vai desenvolver um transformador, você tem que fazer, realmente tem que ser o engenheiro, né? Agora, se você vai dar manutenção num transformador, nem sempre. E aí, o que a gente. Conhecimento não ocupa espaço, boa, realmente. E aí, o que a gente percebe? As pessoas, quando chegam, assim, ó, eu já trabalhei com um cara, foi muito engraçado isso aí. Posso contar a história rapidinho, mano? Pode, fica à vontade. Acho Só que dá um oi pro Ramon, porque o Ramon entrou aí, ele é um cara que me ajuda muito. Ele é uma pessoa dessas que me só ajuda ele, os demais outros no dia a que dia. entraram aqui não vai falar oi pra ninguém. Boa noite, pessoal. Eu falo oi pra Não, todo é que mundo. eu Boa vi, noite. é Ah, que eu vi ele entrando agora e ele é um cara que me ajuda demais no dia a dia, demais. pessoal que vê nossos vídeos no YouTube, segue a gente lá no canal de Gestão da WCM no YouTube e no LinkedIn. Tem que fazer merchan, Amanda, é orgânico, nós não temos grana na Não, empresa para poder fazer. você faz essa parte, você tem essa dificuldade, você Nós não, faz essa nós não parte. temos grana para fazer publicidade ainda, né? A empresa não faturou. Compra nosso e-book, hein? Ajuda para a gente poder fazer publicidade. Mas a história engraçada é o seguinte: fui trabalhar com. Uma vez a gente foi numa uma das fábricas trabalhar e tinha um problema para resolver e tal. E nós estávamos, eu tava junto com um gringo, tinha um cara, não lembro se era da África do Sul, da África do Sul? Acho que era da África do Sul. Tava junto com o cara no equipamento lá, e ele em inglês lá, conversando, trocando ideia com o cara e tal. E aí chegou um cara, e assim, questionando, e ele me questionou desde o começo como eu tinha chegado onde eu estava. Eu venho de família muito humilde, né? Então, de onde eu estava, sendo que eu não tinha uma formação igual a dele e tal. E aí beleza, pra mim, não tô nem aí pra desse tipo de comportamento, pra mim não faz a menor diferença. O que o cara acha de mim ou não acha, de verdade, não me tô me lixando pra isso. Mas foi engraçado, porque eu cheguei conversando com esse gringo, esse cara chegou perto de mim e falou assim, deixa eu falar com ele que o meu inglês é muito melhor que o seu, porque eu fiz em tal lugar, morei não sei aonde. O cara realmente vinha de uma família um pouco mais privilegiada, sabe? Ele tinha morado fora e tal, e provavelmente o inglês dele era melhor que o meu mesmo. Mas ele falou de uma arrogância tão grande, que eu falei assim, vai com fé, irmão, pode falar. Só que tem umas palavras, olha pra você ver como que o conhecimento, às vezes achar que você sabe demais é um negócio perigoso. Eu andei com esse cara mais de 30 dias, com esse gringo. Tem muita palavra em inglês que é muito técnica. Então esse cara começou a me ensinar ao longo do tempo, essa palavra aqui, nesse equipamento chama assim. Porque assim, às vezes você ouvindo a primeira vez, cara, por mais que você fale inglês muito bem, é técnico. Se você falar defendendo em português, talvez a pessoa não vai entender. E aí o cara começou a falar com ele, o diretor chegou do lado, o cara não sabia traduzir. Isso eu tava sentado num canto lá, já tava até jogando um joguinho na hora. Deixa o cara lá, o cara manja mesmo. Encostei lá e fiquei. Cara, o diretor veio furioso pra falar comigo, porque era um problema meio sério na época e tal. Não, o cara não sabe nada, você vai deixar o cara lá, pô, tio, o cara falou, não, mas deixei, não quer deixar eu chegar lá perto. O cara foi muito arrogante. E aí, na hora de ir embora, inclusive eu vi que a Roberta entrou aqui, ó. A Roberta Nakano aqui. Não sei se foi ela
Ô, Tony, o irmão dela estava comigo e mais uma pessoa que trabalhava na empresa, nós três formamos no mesmo lugar. E esse cara era um questionador, porque de acordo com ele, nós não éramos. De acordo com ele, eu não deveria estar ali. Maravilha. E o cara começou a me criticar no carro. Foi muito engraçado. Cara, porque todo mundo sabe que eu sou, né? Eu fiz tal formação, tal. Você trabalha desde quando, Anderson? Desde os 12 anos. Nossa, é pra você ver, né? Você trabalha desde os 12 e eu estudo, né, cara? Eu morei fora tal. A gente vê que essa formação tua é bem fraca. Eu falei, toma cuidado, que teus dois chefes aqui no carro fizeram a mesma formação. Então, nós três estávamos no carro, que eram chefes dele. Tínhamos uma formação melhor. Parece uma bobeira, mas olha só, o cara era tão arrogante de achar que ele sabia tanto, que tudo que ele estava ali, ele precisava de outras pessoas. Na gestão da manutenção, você sempre precisa de alguém. Então, assim, se você achar que você é o engenheiro, chegar lá, mando bem, sei fazer integral, derivada, boa sorte, meu amigo. Você não vai usar para mais nada na tua vida. Então, numa gestão da manutenção. Então, como que o RH fala, mano? Tem umas palavras bem soft skills, né? Agora tem alguém de RH que não vai ter, né? Mas se tiver, vai me matar, né? Soft skills, né? As habilidades que você tem que ter, elas são um pouco diferentes, né? Numa gestão da manutenção, ser um pouco mais prestativo, um pouco mais aberto a ouvir. As pessoas que estão lá há 20 anos fazendo aquela manutenção, pessoal, uma dica de ouro para quem está começando. O cara sabe muito. Às vezes ele não sabe expressar e ele não é ouvido. Então toma um pouco de cuidado, você tá lá, o cara às vezes é um pouco mais humilde no sentido de realmente, até de conversar, o cara tem um pouco assim, né? Cara, esse cara sabe muito, não seja arrogante, essa é a palavra, não seja arrogante. Acho que esse é o ponto. É verdade, acho que é isso. Acho que a gente pode... Coisa que, por exemplo, né, Amanda, puxando teu... Oi? Cortou um pouquinho, eu não te ouvi. Como que é? Ah, tá. Não, o Carlos comentou aí, às vezes é melhor um cara com conhecimento técnico que um cara com formação e sem conhecimento, né? Porque nem sempre a formação realmente conhecimento, verdade. E a gente resume bem, né, o que você acabou de falar, dentro do que a gente vem conversando aqui também durante a live. É isso mesmo, seja um questionador de verdades. Obviamente, você ter feito, estudar é importante, né? Estudar é muito importante sempre, porque é o que a gente falou, a busca por conhecimento. Saiba ouvir as pessoas, saiba ouvir quem está ao seu redor, né? Mas também saiba ouvir baseado em dados e fatos, né? Você só... Como é que é aquela frase que você falou, Deberson? Você sem dados, você só apenas uma opinião? O Carlos apelou. Malditos trainees, o Carlos. Aí não, Carlos. Você sem dados... Eu sério, eu tive que rir agora. Não teve jeito, eu também, cara. Eu fui trainee também. Eu tinha um chefe que falava que trainee não era funcionário. Ele apelava um pouquinho mais, né, Amanda? E eu tava nessa época que eu era trainee, então você pensa, né? Mas não era eu não, hein? Eu que falava não. As pessoas eu era trainee e ele falava essas coisas. Mas... Não era eu não, gente. O que você falou ficou parecendo que era eu, não era eu não. Eu também até acho, mas não tem nada a ver. Você também falou algumas coisas assim, mas... Amada, melhor não. Vamos guardar essa parte. Você com uma opinião sem dados, você sem dados é só uma pessoa com opinião. Então traga dados. Uma opinião. O Carlos, só um detalhe, o Carlos também foi trainee, tá? Eu trabalhei na época que ele era trainee, depois a gente trabalhou junto e hoje ele é gerente de uma empresa grande aí. O Carlos é um grande amigo. Carlos, menos mal, obrigado. Então, assim, consolo, né? Não, ele foi trainee também, ele sabe como que é, ele sofreu por isso também, ele passou por isso, a gente não fazia essas piadinhas com ele. Assim, eu sei que não é o tema também, falando de carreira, esse tipo de coisa, essas etapas, assim, são importantes ser vividas, né? Um trainee, ou quando você é um técnico, um estagiário, são etapas importantes de ser vividas, assim. Às vezes você fica com raiva na hora, por algumas situações que você passa, mas você tendo resiliência, isso acrescenta muito para sua vida, né? Você lembrou de alguma piada que... Eu lembrei, talvez... não tem jeito, até mandei pro Leonardo Mamute, porque a gente tinha essa mania na Moema, mas isso há 18 anos atrás. Bom, tenho certeza que todo mundo aqui passou por isso. Quando o cara chega novato e você manda o cara buscar, por exemplo, uma ferramenta de desentortar vidro ou uma agulha de desentupir fio, sabe? Essas coisas. Sempre tem alguma piadinha. Eu já vi também mandar buscar a corrente alternada pra mim lá. Aí o cara eu vi um cara engraçado, cara. O cara até segue o perfil dele pra quem quer entretenimento, pra distrair um pouco, mas segue a gente também.
engenheiro sincero, que ele colocou duas carinhas do cara, e o cara, nossa, entrei de estagiário, Carlos, entrei de estagiário hoje, e os caras me mandaram buscar uma ferramenta que não existe, eu enrolei mó tempão, fiquei lá 8 horas sem fazer nada, essa empresa é demais, alguma coisa assim. Eu achei engraçado, porque no final das contas é isso, né? O cara passa uma vergonha e tal. Uma vez onde eu tava, os caras mandaram buscar um tanque. Ó, busca um tanque lá de etanol, pô. Tem... Como que o cara... E deram uma carriola pro cara, mano. Ele ficou a indústria inteira andando com essa carriola. E os caras falando, é no outro setor, no outro setor. Bom, mas tirando essa brincadeira, é mais ou menos isso, né? É um momento legal, você tem que passar por isso, né? Como eu falei, chamava de departamento de OS, cara, onde eu trabalhava, assim, foi um dos momentos mais... Eu comecei muitos anos atrás, 18 anos atrás. Como eu falei bem no começo, né? Tem essa cara de novinho assim, mas já tem muito tempo de carreira já. Tem essa cara, 16, assim, quem olha assim, chegando agora e fala, nossa, né, tem mais 18 anos. Máximo. Vai começar o cara de escrever aí. Na verdade, não, né? Só que não. Mas é um momento legal, né? Quando eu passei pro departamento de OS, mas porque ali você aprende um monte de coisa, né? Faz parte do processo, né? Acho que é isso. Mas tem que ter humildade. No final das contas, sempre a humildade ali de perguntar e tal. Verdade. Então, acho que era isso, né? Se ninguém tiver mais uma pergunta aí para nós, se tiver, aproveita, faça uma pergunta aí. A gente também, assim, pensando nisso, né? Pensando nessa visão de fazer diferente, buscar novas soluções. Tem muitas pessoas que estão com a gente aí, que estão nos seguindo, né? Que estão no início de carreira, às vezes acabou de se formar, ou está procurando uma realocação no mercado, né? A gente queria propor aqui, né? A gente tem uma experiência já, como o Deves comentou, nessa área, a gente já passou por vários processos seletivos, a gente faz processos seletivos, né, nos lugares que a gente trabalha, então, se quem estiver acompanhando a gente aqui tiver o interesse, a gente está disposto, né, vamos colocar lá na nossa página do LinkedIn, do Gestão WCM, essa live ou um card, né, relacionado a esse assunto de carreira, e aí você comenta lá que você gostaria da nossa ajuda, a gente ajuda vocês a analisar o perfil perfil do LinkedIn. Porque, assim, né, como na nossa época, né, a gente tinha que encontrar meios para entrar no mercado de trabalho ou para fazer diferente, hoje uma das melhores ferramentas que você tem para se mostrar é o LinkedIn, profissionalmente falando, né? Você tem lá uma excelente oportunidade de expor todos os seus conhecimentos, expor todas as suas habilidades, toda a sua vivência profissional ou sua vivência acadêmica, que também é importante, e diz muito sobre você. E aí de você mostrar para as pessoas suas habilidades e seus conhecimentos, que nem sempre são só resumidos a ter um mestrado, a ter uma especialização muito foda, vamos dizer assim. Você tem que, né, você tem que mostrar o seu melhor, e lá é um bom lugar. Mariana, obrigada. Tá? Eu marquei Mariana, ali que o canal é a Gestão da WCM, tá? No LinkedIn, é só marcar lá no post que a gente vai fazer, que a gente, como a Amanda falou, já contratei muita gente, já fiz entrevista, já demiti muito também. Eu era um chefe bacana, né, mano? Não vamos falar essa parte? Demais, um monte. Normalmente é cara que não quer ajudar. Isso, gente, porque a gente faz, a gente combina antes, fala assim, isso aqui você não fala, Deus, porque vai assustar. Aí ele vai e faz isso. Então tá, não vou falar mais, tá bom, não vou falar que eu mandava embora e contratava, tá? Eu já fui mandando embora também, já fui contratado, faz parte da vida, a vida é assim. Tá aqui, ó, o Carlos tá pedindo pra nós pra gente colocar, vou colocar como podcast. Bom, vai ter que sair aquela piada, Amanda, não vai ter jeito do começo. Tá bom, vai lá. Não, tá chata já também, né? Não tem outro aguentando mais fazer ela. Não, a gente está em quase todas as plataformas, falando sério agora, a gente está em quase todas as plataformas. Não estamos no podcast ainda. Fizemos um teste agora no Spotify, utilizando a Anchor, e acho que vai dar certo. A gente vai colocar assim, porque agora o podcast está viralizando, a galera tá sempre dando uma caminhadinha e tal, ouvindo um podcast. A Amanda vai fazer alguns dias em inglês, inclusive, para a galera treinar o inglês. Já foi combinado também. Essa parte, mas vamos lá. Não foi combinado também. Tá. Mas a gente vai ter o podcast também. É que nossa estrutura realmente ela tá meio. Nós tivemos eu mandei algumas pessoas da equipe embora, então a gente. É só eu e ela. A equipe, eu, ela, minha esposa, Juliana,
E uma esposa da Amanda, o João, inclusive dá super dicas para nós, e a gente muitas vezes não segue, acaba se arrependendo depois. Mas tá bom, beleza. É por aí, né, Amanda? É. Aí a gente deixa lá, né, para quem tá com medo de carreira. Quem quiser também, às vezes tá mais tempo já na manutenção aí, quer alguma dica lá no LinkedIn. A gente recebe algumas dicas também, a gente vê que o nosso perfil dá certo para aparecer para vagas e tudo. Então, se quiser, a gente está à disposição, né? A gente quer crescer, a gente quer desenvolver o canal, mas a gente começou toda essa história aqui do Gestão da WCM para compartilhar nosso conhecimento, sabe? Tudo nasceu, né, Débora? Nasceu de uma conversa. Eu acho que eu estava perto de uma turbina, você estava perto de uma moenda, e a gente falando no telefone falou, pô, vamos escrever um livro? E aí a gente começou toda Foi essa isso aí. história aí de trabalhar junto e aí a Carlinha também. É que bom que a Carla colocou com os dois, né? Se a Carla coloca só com a Amanda também, tudo bem que é Mariana, né? Porque a Mariana trabalhou Mariana. contigo, né? Eu não conheci ela, né? Foi na outra empresa. O cara já tá dando as dicas do podcast aqui, mano. Ó. Tem que usar o Google Podcast. Depois eu troco uma ideia com você, mano, que eu tô usando aqui o outro esquema aqui. O Vinícius, cara, tem o Vinícius que tá mandando umas palminhas aqui. O Vinícius tem umas. Segue ele no LinkedIn lá, galera. O Vinícius tem umas postagens bem legais aí, que ele sempre posta. Bem, bem legal mesmo. Mas legal, acho que é Mas isso é aí. isso. É isso. É isso. E a gente queria hoje falar de carreira. Acabou que a gente fala também de algumas situações de manutenção, mas a ideia era falar da nossa carreira, mostrar que não é fácil, que realmente todo mundo passa por dificuldades, que a gente também já foi trainee, já foi estagiário, né? Já participou desse processo de evolução aí. E o importante é se incomodar, gente. Se incomodar para fazer diferente, porque sempre dá para fazer diferente. Sempre dá. Tá bom? Perfeito. E aí, perfeito? Mais alguém? Perfeito. Mais alguma dúvida? Se não, vamos encerrar aqui. Agradecer a participação de todo mundo, né? Muito obrigado e até a próxima. Que eu lembrei da mesma piada. Eu falei, não vou fazer a mesma piada. É que essa plataforma a gente não tinha testado ainda. Então, Eu tava rindo, minha cara já murcha, assim, qual piada você vai fazer? Não, eu ia falar das plataformas que a gente tá em todos, não estamos todos, que essa aqui, por exemplo, é a primeira vez que a gente fez. É a primeira vez. A gente tá faltando. A gente criou um Telegram, a gente esqueceu de divulgar o Telegram. Tem lá um Telegram agora de gestão da WCM. Tem Telegram, só que assim, a gente tá faltando braço, né? A gente tá vendo aí, vamos lá. Mas boa noite para todo mundo, vamos ver se a gente aumenta a equipe, né? Ver se a gente contrata mais pessoas. Comprem nosso e-book, isso vai possibilitar a gente poder aumentar a equipe, contratar, nada de demitir, contratar, mano, contratar, visão futurista, contratar, Isso, positiva. vamos aproveitar. Contratar ou realocar. Não precisamos, né? A gente pode realocar as pessoas em outras posições. Isso é importante falar. Falei brincando, todo mundo que me conhece sabe que eu sou de boa. Eu sei. Não é Tá? verdade. Gente, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada, Carlos. Opa, pera aí, temos uma venda ali, ó. Onde tá a venda? No meu... Ah, boa, tá bom ponto, né? A gente tá falando de comprar o e-book e nós não divulgamos. No meu perfil tem lá no como chama? Na bio, que eu tô velho. Na bio. Na sua também tá, não tá? E também, mas a gente está à disposição, tá, Carlos? Se quiser chamar no direct, ou a gente se acaba, que a gente manda para vocês também o link no direct, sem problemas, tá? Comprem lá. E tá sendo muito legal a repercussão do e-book, muito legal mesmo. Tá sendo uma experiência maravilhosa. Se for bom, dá 5 estrelinhas lá no Hotmart, que ajuda a gente também. Se for ruim, comenta. Não dá muita estrela, mas comenta, né? Não precisa pular uma estrela, comenta. Você tá... Você é tão sincero também. É a nossa régua para saber se o conteúdo tá legal. A gente fala brincando, mas a gente quer ouvir mesmo, né? A gente fez o e-book muito... Até demoramos para liberar ele, porque a gente ficou revisando, para fazer um negócio bem bacana. E a gente queria realmente, de quem comprar, obviamente, que dê a nota que acha que realmente vale e comentário para a gente poder melhorar, né? Acho que sempre é válido. Isso aí. Show de bola. Amanda, boa noite para você. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite. Falou, gente. Tchau. Um abraço para todos. Tchau, tchau.